O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 31. Sob a pele. 6 anos atrás. Não cometa o mesmo erro que eu, filho. Cal levantou os olhos do seu folho. Seu pai estava sentado do outro lado da sala de cirurgia, com uma mão na cabeça, uma taça meio vazia de vinho na outra. Vinho roxo, um dos licores mais fortes. Lirim pousou a taça, e o líquido de uma púrpura profundo, a cor de sangue de caranguejo, tremeu. Ele refletia a luz das tempestades de algumas esferas pousadas na bancada. Pai? Quando você chegar a Carbran, fique lá. Sua voz estava arrastada. Não seja sugado de volta a essa cidade minúscula, atrasada e estúpida. Não force sua bela esposa a viver longe de todas as outras pessoas que ela conhecia ou amava. O pai de Cal não costumava embebedar-se. Aquela era uma rara noite de indulgência. Talvez porque a mãe de Cal tivesse ido dormir cedo, exausta pelo trabalho. Você sempre disse que eu devia voltar, respondeu Cal em voz baixa. Eu sou um idiota. Com as costas voltadas para Cal, ele olhou para a parede estampada com a luz branca das esferas. Eles não me querem aqui. Nunca me quiseram. Cal olhou para o seu folho, que continha desenhos de corpos dessecados, os músculos esticados e desdobrados. Os desenhos eram muito detalhados. Todos tinham um par de glifos designando cada parte, e ele os memorizara. Agora estava estudando os procedimentos, mergulhando nos corpos de homens mortos há muito tempo. Certa vez, Laral havia dito que os homens não deviam ver o que estava por trás da pele. Aqueles folhos, com suas imagens, eram um dos motivos por que as pessoas desconfiavam tanto de Lirim. Ver o que estava por baixo da pele de alguém era como ver o que estava debaixo das roupas, só que pior. Lirim serviu-se de mais vinho. Como o mundo podia mudar tanto em tão pouco tempo? Cal se enrolou mais em seu casaco, para se proteger contra o frio. Uma estação de inverno chegara, mas eles não podiam pagar carvão para o braseiro, pois os pacientes não faziam mais oferendas. Lirim não interrompera o trabalho de cura ou as cirurgias. O povo da cidade simplesmente interrompera suas doações, tudo devido às palavras de Roshon. Ele não devia ser capaz de fazer isso, sussurrou Cal. Mas ele pode, disse Lirim. Estava usando uma camisa branca e um colete preto sobre calças marrom claro. O colete estava desabotoado, com as abas frontais pendendo dos lados, como a pele aberta do tronco dos homens, nos desenhos de Cal. Nós podemos gastar as esferas, disse Cal hesitante. Elas são para sua educação, respondeu Lirim bruscamente. Se eu pudesse enviá-lo agora, enviaria. O pai e a mãe de Cal haviam enviado uma carta para os cirurgiões em Carbran, pedindo-lhes para deixar Cal fazer os testes de admissão mais cedo. Sua resposta foi negativa. Ele quer que a gente gaste as esferas, disse Lirim, as palavras enroladas. Foi por isso que ele disse o que disse. Está tentando nos obrigar a precisar das esferas. As palavras de Roshon para o povo da cidade não haviam sido exatamente um comando. Ele só havia dado a entender que, se o pai de Cal era tolo demais para cobrar, então não devia ser pago. No dia seguinte, as pessoas interromperam suas doações. O povo da cidade tinha por Roshon uma mistura confusa de adoração e medo. Na opinião de Cal, ele não merecia nenhuma das duas coisas. Obviamente, o homem fora banido para Larpetra, porque era amargo e incompetente. Estava claro que não merecia estar entre os verdadeiros olhos claros, que lutavam por glória em batalhas. Por que as pessoas se esforçam tanto para agradá-lo? Perguntou Cal para as costas do pai. Eles nunca reagiram assim perto do Luminobre Wistral. Eles fazem isso porque não há como agradar Roshon. Cal franziu o senho. Seria o vinho falando? O pai de Cal se virou, os olhos refletindo pura luz das tempestades. Naqueles olhos, Cal viu uma surpreendente lucidez. Ele não estava tão bêbado, afinal de contas. O Luminobre Wistral deixava os homens agirem como bem entendessem. Por isso eles o ignoravam. Roshon deixa que eles saibam que os considera desprezíveis, então eles se atropelam para agradá-lo. Isso não faz sentido, disse Cal. As coisas são assim, disse Lirim, brincando com uma das esferas na mesa,
rolando-a sob seu dedo. Você precisa aprender, Cal. Quando os homens consideram que o mundo está certo, ficam satisfeitos, mas se vemos um buraco, uma deficiência, nos apressamos a preenchê-lo. Falando desse jeito, parece que eles estão fazendo algo nobre. E estão, de certo modo, respondeu Lirim. Ele suspirou. Eu não devia ser tão duro com nossos vizinhos. Eles são mesquinhos, sim, mas é a mesquinhez dos ignorantes. Eu não os desprezo. Desprezo o homem que os manipula. Um homem como Rochon pode pegar tudo de honesto e verdadeiro nos homens e transformar em lama. Ele acabou com o vinho em um último gole. Nós devíamos apenas gastar as esferas, disse Cal. Ou mandá-las para algum lugar, para um agiota ou algo assim. Sem as esferas aqui, ele nos deixaria em paz. Não, disse Lirim em voz baixa. Rochon não é do tipo que poupa um homem quando ele está derrotado. É do tipo que continua chutando. Eu não sei qual foi o erro político que o mandou para este lugar, mas ele obviamente não pôde se vingar dos seus rivais. Então, sobrou para nós. Lirim fez uma pausa. Pobre tolo. Pobre tolo? Cal pensou. Ele está tentando destruir nossas vidas, e é isso tudo que o pai tem a dizer? E as histórias que os homens cantavam ao redor das fogueiras? Contos sobre pastores astutos logrando e derrubando um tolo homem olhos claros? Havia dezenas de variações, e Cal tinha ouvido todas elas. Lirim não devia tentar revidar de alguma maneira, fazer algo além de ficar sentado esperando? Mas ele não disse nada. Sabia exatamente o que Lirim diria. Deixe que eu me preocupo com isso. Volte para seus estudos. Suspirando, Cal se acomodou de volta na cadeira, abrindo novamente o seu folho. A sala de cirurgia estava escura, iluminada pelas 4 esferas na mesa e uma única esfera que Cal usava para ler. Lirim mantinha a maioria das esferas fechadas no armário, escondida. Cal segurou sua própria esfera, iluminando a página. Havia explicações mais longas dos procedimentos no verso que sua mãe podia ler para ele. Ela era a única mulher na cidade que sabia ler, embora Lirim houvesse dito que isso não era incomum entre mulheres olhos escuros bem-nascidas nas cidades. Enquanto estudava, Cal distraidamente tirou algo do bolso, uma pedra que estava sobre sua cadeira quando chegou para estudar. Ele reconheceu-a como uma das pedras favoritas de Tien, que andava carregando-a por aí recentemente. Agora, ele a deixara para Kaladin. Fazia isso com frequência, esperando que seu irmão mais velho pudesse ver a beleza nela também, mas todas pareciam-lhe pedras ordinárias. Ele teria que perguntar a Tien o que havia de tão especial naquela pedra específica. Sempre havia alguma coisa. Tien agora passava os dias aprendendo carpintaria com Hal, um dos homens da cidade. Lirim relutantemente fizera os arranjos necessários. Ele tivera esperança de arrumar outro assistente cirúrgico, mas Tien não suportava ver sangue. Ficava congelado e nunca se acostumara. Isso era preocupante. Cal pensara que seu pai teria Tien como assistente quando fosse embora, e Cal ia partir, de um jeito ou de outro. Ele ainda não havia decidido entre o exército ou Carbran, embora nos últimos meses estivesse inclinado a tornar-se um lanceiro. Se seguisse esse caminho, teria que fazê-lo escondido, quando tivesse idade suficiente para que os recrutadores o levassem, apesar das objeções dos seus pais. 15 anos provavelmente seria o bastante, mais 5 meses. Por enquanto, ele achava que conhecer os músculos e as áreas vitais do corpo seria bastante útil para um cirurgião, ou para um lanceiro. Houve uma batida na porta. Cal soltou. Não fora uma batida de saudação, mas um golpe. Aconteceu de novo. Parecia que algo pesado estava empurrando ou se chocando contra a madeira. Mas que raios é isso? Disse Lirim, levantando-se do banco. Ele cruzou a pequena sala, seu colete aberto roçando a mesa de operação, o botão arranhando a madeira. Outra batida. Cal se levantou às pressas da cadeira, fechando o folho. Com 14 anos e meio, ele era quase tão alto quanto o pai. Um som de raspagem veio da porta, como unhas ou garras. Cal levantou uma mão na direção do seu pai, subitamente apavorado. Era tarde da noite, a sala estava escura e a cidade em silêncio. Havia alguma coisa do lado de fora. Parecia uma fera, inumana. Diziam que um covil de espinha branca estava causando problemas ali por perto.
atacando viajantes na estrada. Cal tinha uma imagem na cabeça das criaturas reptilianas, tão grandes quanto cavalos, mas com carapaças nas costas. Seria uma delas farejando na porta, arranhando-a, tentando forçar a entrada? "Pai!" exclamou Cal. Lirin abriu a porta com um puxão. A luz fraca das esferas revelou não um monstro, mas um homem vestido de preto. Ele tinha uma longa barra metálica nas mãos e usava uma máscara de lã preta com buracos cortados nos olhos. Cal sentiu o coração acelerar em pânico quando o intruso saltou para trás. "Não esperava encontrar ninguém aqui dentro, não é?" disse o pai de Cal. "Faz anos desde que houve um roubo na cidade. Tenho vergonha de você." "Nos dê as esferas!" clamou uma voz da escuridão. Outra figura se moveu nas sombras, e depois outra. "Pai das tempestades!" Cal apertou o folho ao peito com mãos trêmulas. "Quantos deles estão lá fora?" Bandoleiros que tinham vindo roubar a cidade. Essas coisas aconteciam, com uma frequência cada vez maior ultimamente, dissera o pai de Cal. Como era possível que Lirin estivesse tão calmo? "Essas esferas não são suas", disse outra voz. "É mesmo?" respondeu o pai de Cal. "Isso faz com que elas sejam suas? Você acha que ele vai deixar que vocês fiquem com elas?" O pai de Cal falava como se eles não fossem bandidos de fora da cidade. Cal se aproximou para ficar bem atrás do pai, assustado, mas ao mesmo tempo com vergonha daquele medo. Os homens na escuridão eram seres sombrios e assustadores, movendo-se para a frente e para trás, com rostos obscuros. "Nós vamos dar elas para ele", disse uma voz. "A coisa não precisa ficar violenta, Lirin", acrescentou outra voz. "Você não vai gastar elas de qualquer jeito." O pai de Cal bufou. Ele recuou para dentro da sala. Cal gritou, pulando para trás, enquanto Lirin abriu o gabinete onde estavam guardadas as esferas. Ele pegou o grande cálice de vinho, onde elas estavam armazenadas, que estava coberto por um pano preto. "Vocês querem as esferas?" disse Lirin, caminhando até a porta e passando por Cal. "Pai!" chamou Cal em pânico. "Vocês querem a luz para vocês?" A voz de Lirin aumentou de volume. "Pronto!" Ele removeu o pano. O cálice explodiu em um fulgor ardente, seu brilho quase ofuscante. Cal levantou o braço. Seu pai era uma silhueta sombria que parecia segurar o próprio sol nos dedos. O grande cálice brilhava com uma luz calma. Era quase uma luz fria. Cal piscou para afastar as lágrimas, seus olhos se ajustando. Onde antes sombras perigosas espreitavam, agora homens encolhidos erguiam as mãos. Eles já não pareciam tão assustadores, na verdade. Os panos sobre seus rostos pareciam ridículos. Cal, que antes sentira medo, agora estava estranhamente confiante. Por um momento não foi luz que seu pai estava segurando, mas a própria compreensão. "Aquele ali é Lúthien", pensou Cal, notando um homem que mancava. Era fácil distingui-lo apesar da máscara. O pai de Cal havia operado aquela perna. Era por causa dele que Lúthien ainda podia caminhar. Ele reconheceu os outros também. Har era aquele com os ombros largos. Balsas, o homem vestindo o belo casaco novo. Lirin não disse nada de início. Ficou ali com aquela luz fulgurante, iluminando todo o pátio de pedra do lado de fora. Os homens pareceram se encolher, como se soubessem os que ele reconhecera. "Bem", disse Lirin, "vocês me ameaçaram com atos de violência. Venham, batam em mim, me roubem. Façam isso sabendo que vivi entre vocês minha vida quase inteira. Façam isso sabendo que curei seus filhos. Vamos, entrem, tirem sangue de um dos seus homens." Os homens sumiram na noite sem uma palavra.